Oi, pessoal da Turma 1000, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, hoje a gente teria aí, né, essa segunda etapa do roteiro da quinzena 24 a 4 do 9. Eu tinha colocado para vocês que nós faríamos essa correção, na verdade, nós realizaríamos alguns exercícios da sessão de atividades propostas do livro de vocês sobre o capítulo 14, né, que a gente trabalhou aí a questão das mudanças climáticas, nós faríamos juntos numa aula ao vivo. Porém, a data da prova de vocês coincidiu com a data dessa que seria essa aula, né, no dia de hoje. Então, bom, eu não tinha preparado, a data da prova não estava marcada quando eu preparei esse roteiro, então, conversando aí com a coordenadora, a gente optou por gravar o vídeo, fazendo esses exercícios com vocês, né, mostrando aí, dando uma aprofundada na execução de cada um deles. Então, como consta aqui no roteiro, antes da gente começar, seria interessante que vocês dessem uma corrigida nos exercícios que eu passei na aula passada, né? Então, da parte de leitura complementar, a sessão agora é com você, todas essas coisas que estão marcadinhas aqui, beleza? Feito isso, volta aqui para o vídeo e vamos começar a sessão de atividades propostas. São 5 questões só que nós vamos fazer, bem tranquilas, só para a gente dar aí uma amarrada legal nesse conteúdo que a gente trabalhou no final aqui desse livro 4. A primeira questão, então, vai ser a questão de número 3, uma questão da Unial. Bora lá. O aquecimento global é estudado há 25 anos, mas pode-se dizer que 2016 foi o ano em que a humanidade tomou consciência que a crise ambiental é real e de que seus efeitos são imediatos. Até os ecocéticos, ou seja, as pessoas que não botam fé aí na história do aquecimento global, aceitam agora a ideia assustadora de que o tempo disponível para evitar a catástrofe global está perigosamente curto. Então veja que é uma questão aí de 2016, então já é uma questão bastante antiga, né? Se a gente for considerar isso, passaram aí mais de 15 anos, quase 15 anos, mas é uma questão que traz um debate interessante, como a gente conversou aí no final da última aula, que trouxe aí, por exemplo, naquela tabela da página 37, que mostra aí a desconstrução das hipóteses naturais, né, que são defendidas por pessoas chamadas ecocéticos aqui pela questão, ou seja, as pessoas que não acreditam no aquecimento global. E aí a questão, então, traz 4 alternativas que falam sobre essa questão do aquecimento global e pede para a gente analisar essas mesmas questões. Então, a alternativa número 1 diz o seguinte: o aquecimento global está acontecendo principalmente em decorrência de uma mudança da inclinação do eixo da Terra com relação ao plano de eclíptica, né? Então a gente sabe que a Terra, lá fora, lá no universo, ela está inclinada num ângulo de aproximadamente 23 graus. 23 graus. E existe, de fato, uma teoria científica que diz que o eixo de inclinação da Terra, de fato, ele se altera aí num determinado período de anos, enfim. E muitas pessoas que não acreditam na teoria do aquecimento global como uma questão antrópica, né, como um fenômeno provocado então pela ação humana, eles vão dizer que isso ocorre por conta da mudança de inclinação do eixo da Terra. Mas foi comprovado já pela ciência de que essa inclinação, por mais que ela esteja mudando, ela é insuficiente para gerar o grau de aquecimento que nós tivemos, o ritmo acelerado que nós tivemos nos últimos anos. Então, incorreto. 2. O uso intensivo de hidrocarbonetos e a queima de florestas contribuem decisivamente para o aquecimento global referido. Não vamos esquecer que a questão do aquecimento global está muito relacionada ao aumento da concentração de gases do efeito estufa, sobretudo o dióxido de carbono, né? E esse dióxido de carbono, como eu comentei com vocês na aula passada, percebemos aí então que o planeta Terra atingiu ano passado, inclusive, o maior índice, né, de partes por milhão de gás carbônico, de dióxido de carbono, vocês veem com dióxido de carbono, e que não só aumentou essa concentração, mas que se percebeu que a maior parte desses gases eles são oriundos da queima de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, gente? São materiais
são combustíveis fósseis, né, sobretudo. Então, que deriva da queima de matéria orgânica, o petróleo, o gás natural, o carvão. Então, são hidrocarbonetos que liberam, e a queima de florestas, né? A floresta também vem de biomassa. Então, libera aí grande parte de dióxido de carbono. Questão A3. O aumento do nível do mar, ou seja, os fenômenos eustáticos positivos, é um dos efeitos do aquecimento global. Foi uma das coisas que a gente comentou, né, que se percebeu que o nível do mar vem subindo, porque isso está muito relacionado ao derretimento das geleiras, que ocorre por conta do processo de elevação da temperatura global. O aumento do nível do mar é um fenômeno que tem outras explicações, não só a questão do derretimento das geleiras, ou seja, não está só relacionado ao aquecimento global, mas que se comprova hoje que esse aumento do nível médio do mar ele tem sido acelerado e isso pode estar, tudo indica que está relacionado ao aquecimento global. Então, 2 certa, 3 certa, 4. A substituição de energia termoelétrica por energia nuclear. O que é a energia termoelétrica? É aquela da queima de carvão, sobretudo, né? Aquela que vem lá da Revolução Industrial e que o Brasil utiliza ainda hoje. Por energia nuclear, então substituir a termoelétrica pela energia nuclear poderá representar em grandes cidades uma diminuição significativa nas emissões de CO2. Sim, né? É claro que a gente aqui, aproveitando para aprofundar, a energia nuclear, apesar dela ser uma alternativa muito significativa assim, às termoelétricas, por exemplo, né? Então às fontes energéticas mais poluentes, a energia nuclear ela tem algumas contrapartidas, né, que a gente tem que estar atento e que, por exemplo, o acidente de Chernobyl e quando houve o terremoto no Japão em 2011, deixou bem claro para a gente que ela é uma alternativa, sobretudo com essa preocupação da questão climática, mas ela tem problema, ela gera outros problemas, né, que são a questão da radiação, porque você não sabe o que fazer com o lixo nuclear. Bom, mas de qualquer forma ela representa uma alternativa. Então, 1 errada, 2 certa, 3 certa, 4 certa, gabarito letra D. 2, 3 e 4 corretas, beleza? A próxima questão que nós vamos fazer é a questão de número 4. Só uma aguinha aqui. Os gases do efeito estufa são essenciais à manutenção da vida na Terra, uma vez que controlam o nível de radiação solar que incide sobre ela. Entretanto, uma de suas concentrações o aumento de suas concentrações, causado principalmente por ações antrópicas humanas, os tem transformado no vilão para a atmosfera. Então, galera, presta atenção. É muito comum o aluno relacionar o efeito estufa a um fenômeno natural, um fenômeno antrópico, né? Então a gente escuta muito falar efeito estufa, mas a gente esquece que o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele já acontece na atmosfera, né, desde o processo de formação das camadas atmosféricas. Ele, inclusive, é muito importante para a manutenção da vida da Terra, porque é justamente essa camada de gases que faz com que parte da energia solar que incide sobre a Terra fique retida no momento em que o Sol se retira, né, que o Sol se põe, na verdade, que a Terra continua o seu movimento de rotação e translação. Então, ele é muito importante. O problema é que esses mesmos gases, eles também podem ser gerados a partir de ações humanas, como queima de combustível, atividade industrial, geração, a própria agricultura e por aí vai. Então, isso tem feito com que essa camada que retém o calor que vem da radiação solar, essa camada ela tem ficado cada vez maior, fazendo com que a retenção de calor seja maior. Com base nisso, vamos analisar aqui então as alternativas. Primeira alternativa diz o seguinte: os principais gases do efeito estufa são vapor d'água, dióxido de carbono, metano e óxidos nitrosos. Correto? A segunda: o aumento da temperatura em face dos gases do efeito estufa poderá aumentar o regime de chuvas e provocar catástrofes relacionadas às grandes inundações em áreas litorâneas baixas. Vamos por parte. Pode alterar o regime de chuvas? Sim, por quê? Porque como você aumenta a média de temperatura, você aumenta o nível o volume de evapotranspiração da água, podendo provocar
a intensificação de chuvas em regiões que já tendem a ter chuva. Por outro lado, também pode agravar a questão da seca em regiões semiáridas ou inclusive em regiões desérticas, porque você vai ter uma intensificação do aumento da temperatura em locais onde você não tem disponibilidade de recursos hídricos perenes, como rios e lagos, o que faz com que, ou então o pouco que você tem, você vai acelerar a evapotranspiração e isso altera aí o regime de chuvas, provocando catástrofes, então o aumento do nível de chuvas, por exemplo, o aquecimento da água dos oceanos pode acelerar e intensificar o número e a força de furacões, como a gente viu, e inundações em áreas litorâneas baixas, né? Eu mostrei para vocês na aula passada aquele vídeo, aquela slide que mostrava aí que metade das praias do mundo, aí, segundo um estudo lá, esqueci o nome da instituição europeia, que podem desaparecer até o final desse século, ou até 2100, não tenho certeza, no final desse século. Mas a gente não tem certeza. O fato é que o nível do mar vem acelerando ou vem crescendo, e isso pode provocar a inundação de cidades, como aconteceu em Veneza recentemente, né? Cada vez mais vem sofrendo com inundações. Então, primeira certa, segunda certa, terceira. O Protocolo de Kyoto representou um marco importante das mudanças climáticas, pois propõe a redução da queima de combustíveis fósseis sem implicar a redução do desmatamento. O Protocolo de Kyoto ele prevê, vamos lembrar, a redução, ele é um acordo onde os países se comprometem a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Isso, evidentemente, né, indiretamente vai demanda que você reduza a queima de combustíveis fósseis, ou substituindo, por exemplo, as matrizes energéticas, mas sem implicar a redução do desmatamento. A gente tem que lembrar, galera, que as florestas elas são fundamentais para o controle, pela captura, né, de gás carbônico, carbono atmosférico. Então, sobretudo a floresta amazônica, a derrubada da floresta amazônica, né, a devastação dela, não preocupa só pela questão da biodiversidade e tudo mais, né, diretamente, mas ela preocupa no aspecto climático, porque quando você reduz a floresta, você está eliminando um grande aliado, né, que é a própria floresta, e ela captura no seu processo de respiração esse carbono, fazendo com que então esse carbono que a gente emite a partir da atividade humana, a própria floresta consome. Quando você deixa de ter a floresta consumindo, esse carbono que a gente produz, ele vai direto para as camadas mais elevadas da atmosfera, intensificando o aquecimento global. Então, falso. O mercado de crédito de carbono significa que empresas que não conseguem reduzir, empresas e países, tá? Que não conseguem reduzir as emissões de carbono ao limite exigido, teriam a opção de patrocinar projetos ambientais em troca, em países em desenvolvimento, recebendo em troca créditos de carbono. Então, países e empresas que não conseguiam bater as metas do protocolo de Kyoto de redução das emissões de GE, o que eles fazem? Eles vão comprar créditos de carbono dos países que não atingiram, que produziram, né, carbono abaixo do limite. Então, é muito comum. O Brasil, inclusive, foi um dos países que conseguiu reduzir a emissão de GEE. E o que esses países lá fora, os países que não conseguiram, ou as empresas que não conseguiram fazer, dos países, né, não conseguiram fazer isso, vão fazer? Eles trocam, né, com países como o Brasil, eles compram o nosso crédito de carbono. Aquilo que a gente não produziu, é como se a gente emprestasse para eles. Então, correto. Os projetos com maiores chances de reivindicar carbono são aqueles que substituem na matriz energética a energia advinda da biomassa por aquela produzida pela hulha, pelo gás natural e pela tufa. Seria exatamente o contrário, né? Então, porque o gás natural, como eu falei para vocês, ele é um hidrocarboneto, ele é gerado a partir de hidrocarbonetos. Então, para você atingir maior, reivindicar mais crédito de carbono, ou seja, para você se tornar um país mais limpo, você teria que, na verdade, evitar o uso do gás natural. Então, o gabarito fica V, V, F, V, F. Repetindo, V, V, F, V, desculpa, V,
VFVF. Questão número 5. Cook Camp. Alerta feito pelo Fundo Mundial para a Natureza. Regiões úmidas como o Pantanal do Brasil e os Everglades dos Estados Unidos estão sob risco de grandes desastres ambientais. Áreas da Amazônia sujeitas a incêndios devido a períodos mais secos. Seca no centro-oeste da Argentina e no sul do México. Inundações das cidades de Boston e Miami e Tóquio e Osaka no Japão pela subida do mar 2 a 10 centímetros por década. Barreiras de corais na Austrália ameaçadas de extinção pelo aumento da temperatura do mar. Então, é uma matéria de 99, já antiga, mas que traz aí um alerta que o Fundo Mundial para a Natureza trouxe. Então, esse alerta, feito com base em estudos de uma universidade britânica, está diretamente relacionado a quê? Então, qual é o fenômeno que está provocando, né, que pode provocar, como o Jackson é um estudo de previsão, enfim, a extinção de barreiras de corais, inundações, seca, intensificação das queimadas na Amazônia por razões climáticas, né, por conta da seca. O que está acontecendo? Devido, então, à emissão de quê? CFC e o aumento da camada de ozônio. CFC são os gases que destroem a camada de ozônio. E o problema de você destruir a camada de ozônio é que você intensifica a radiação solar. A radiação ultravioleta. Então, não está necessariamente relacionado a esses problemas, sobretudo os problemas, por exemplo, aí da seca no centro-oeste na Argentina. Né? Está mais relacionado, poderia até, de certa forma, influenciar na questão das barreiras, das inundações, porque a radiação ultravioleta ela influencia no derretimento das calotas polares, mas não. No caso também, não é aumento da camada de ozônio, é diminuição da camada de ozônio. O que está aumentando é a camada do efeito estufa, tá? Cuidado para não confundir. B. Dióxido de enxofre e aumento da camada de ozônio. Novamente, não é aumento, é diminuição. Os CFCs e a formação da chuva ácida e aquecimento do planeta. CFCs são os gases que destroem a camada de ozônio. Mais uma vez, como eu disse, o que a questão está mostrando aqui é o aquecimento global. E a diminuição da camada de ozônio não tem uma correlação assim tão direta, como a gente fala, está até bem aqui bem explicado no começo do livro de vocês, relacionado com o aquecimento global. Letra D, dióxido de enxofre e formação de chuva ácida. O enxofre não é, como a gente viu aí, um dos gases do efeito estufa. Ficamos com a letra E, dióxido de carbono e ação do efeito estufa barra aquecimento do planeta. Tranquilinha, né? Então, letra E. 8 aqui rapidinho. Nos quase 4 bilhões de anos de história de vida da Terra, ocorreram 5 mega extinções. Momentos em que muitos dos seres vivos foram arrastados de repente para a desaparição por vários cataclismos. E agora a civilização humana está causando uma nova extinção em massa. Somos como o meteorito que dizimou os dinossauros do planeta Terra. Bem dramática, né? E as criaturas dos oceanos não vão conseguir se livrar. Estamos provocando a agonia de numerosas espécies marinhas e escolhendo os seres aquáticos que, ao desaparecerem, deixarão de evoluir no futuro. Por aí vai, né? Bom, então tá trazendo aí um cenário bem... uma descrição de um cenário que vem se confirmando. É um texto de 2016, então ele é bastante recente, que traz aí algumas perspectivas das consequências do aquecimento global provocado pela ação antrópica para os oceanos. Identifique a alternativa em que todos os eventos provocados pela ação humana sobre a Terra contribuem para provocar ou agravar o problema descrito anteriormente. Então, qual é o problema qual é a ação humana que tem desencadeado todo esse problema aí que ele menciona, então, dos cataclismos, né, sobretudo para os oceanos. Desaparecimento aí de espécies marinhas. Vamos lá. Os abalos sísmicos são provocados pela ação humana? Não, fenômeno relacionado ao movimento das placas tectônicas. Então, letra A já começa errada. O vulcanismo é uma ação humana? Eu sabia que o homem fazia vulcão. Circulação de massa de ar, terremoto, na letra C. Circulação de massa de ar, o ser humano até influencia indiretamente na circulação das massas de ar por conta dessas questões
das mudanças climáticas provocadas pela ação humana, mas chuva ácida é uma consequência, sobretudo, da industrialização e do excesso de uso de automóveis. Mas os terremotos também não. Letra D, emissão de gases poluentes, ok. Poluição dos recursos hídricos, ok. Né? Tá falando de oceanos e o desmatamento. Só pra gente desencargo de consciência, queima de combustível fóssil sim, tsunami não é uma ação humana, logo ficamos aí com a letra D. Para fechar a questão número 9. Segundo o relatório Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, inúmeras gigatoneladas de gases do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, oriundos de atividades humanas, vêm sendo lançados na atmosfera há séculos. A figura mostra as emissões em 2010 para o setor econômico. Então, analisa aqui comigo. Emissões de gases do efeito estufa por setor econômico. Repara que a maior parte, então 25% da emissão de gases estufa em 2014 são provenientes da produção de eletricidade e calor, depois da agricultura, seguida pela indústria, seguida pela produção de outras energias, depois pelo setor da indústria, transporte, produção de energia e construção. Com base, então, nesse gráfico, vamos analisar. É uma questão bastante interpretativa, tá? Com base na figura e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Os setores econômicos de construção e produção de outras energias juntos possuem as menores emissões de gases. Então, construção e produção de outras energias possuem as menores emissões de gases do efeito estufa. Menores emissões de gases do efeito estufa antropogênico do que o setor de transporte, tendo como principal exemplo, como principal ocorrência, o Sudeste Asiático. O que está errado aqui, galera? Sim, de fato, produção de energia e construção, eles poluem muito menos, emitem menos gases do efeito estufa do que o setor de transportes. Se bem que juntos, né? Não, 9,6 mais construção. Se eu somar, vai passar de 14. Mas o que também está errado? Principalmente no Sudeste Asiático, gente, a China é o maior poluidor do mundo e ela está no Sudeste Asiático. Então a letra A está errada 2 vezes. B. As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica devem-se ao setor econômico da agricultura e outros usos da terra. A gente viu que apesar da agricultura e outros usos da terra ser um grande emissor, a maior parte vem da produção de eletricidade e calor. Então, B errada. As maiores emissões de gases do efeito estufa de origem antropogênica vinculadas à produção de eletricidade e calor ocorrem nos países de baixo IDH, pois eles não possuem políticas ambientais definidas. É um determinismo geográfico absurdo e que se comprova esse absurdo quando a gente olha que os Estados Unidos é o segundo maior poluidor e é um país que apresenta elevado IDH. A Europa também é um grande poluidor e grande parte dos seus países tem alto IDH. Então, não há uma correlação direta aí, necessariamente. É claro que a gente tende a ter uma menor preocupação dos países com baixo IDH, em geral são países em desenvolvimento, mas isso não possui uma correlação direta com a emissão de poluentes, ok? Letra D, um quarto do conjunto de gases do efeito estufa de origem antropogênica lançados na atmosfera é proveniente do setor econômico de produção de eletricidade e calor, em que predomina a emissão de CO2 ocorrendo em grande intensidade nos Estados Unidos e na China. Então, repara que um quarto realmente, ou seja, quase metade, vem aí, meia metade, né, como eu costumo brincar, vem desse setor de eletricidade e calor, e, como eu disse para vocês, está sobretudo nos Estados Unidos e na China. Letra E, só para a gente descartar, a indústria possui uma parcela significativa na emissão de GE de origem antropogênica, na qual o N2O é um componente majoritário na produção de refinarias de petróleo. Seria o nitrato, acho que chama nitrato de oxigênio. No caso, seria também o CO2, porque vem da queima de hidrocarbonetos, né? O petróleo é um hidrocarboneto. Então, só para a gente refazer aqui, gabaritos ficaram 3, letra D, 4, V, V, F, V, F, 5, letra E, 5, letra E,
8, letra D. 9, letra B. Show? Bom, por hoje é isso. Encontro vocês, então, na próxima aula, onde a gente vai iniciar aí o livro 5. Show, fechamos o livro. E é isso, galera. Espero que tenha ido tudo bem na prova. Estou à disposição aí para qualquer dúvida. E, bom, é isso. Até lá. Um beijo, se cuidem. Tamo junto.